Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Continuando e finalizando finalmente o nosso assunto sobre constraints aqui. Claro que vai ter mais no futuro. Tem alguns constraints que eu não falei, como é o caso de scroll. Mas scroll a gente só vai lá ver depois que a gente aprendeu o que é layout e como criar layouts automáticos aqui dentro do Rive. Que é um assunto um pouquinho mais avançado que eu não quero incluir nessa série de vídeos. Mas, né, quem sabe se eu chegar lá no final, né, quem sabe eu faço uma DLC, né, aqui pra essa playlist. Mas, enfim, vamos falar de força negativa nesse vídeo. Até agora, a gente viu que todos os constraints possuem uma propriedade de força e a gente viu que a gente consegue deixar a força 25%, 50%, 100%, mas a gente também consegue deixar essa força negativa para aplicar o efeito contrário dos nossos constraints ao objeto no qual ele está aplicado. Vamos ver isso aqui então. Primeiro, eu tenho um quadrado vermelho e um quadrado cinza. Sim, mudei para cinza porque eu cansei daquela cor. Então, vamos adicionar um constraint de transformação, ou melhor, de posição, né, translation, aqui no nosso quadrado cinza. Eu vou adicionar o constraint de translation, mas antes da gente colocar um target, a gente precisa mudar algumas coisinhas. O primeiro delas é ligar o offset para ele manter, né, preservar a posição original que ele tem. E a segunda coisa é que a força, em vez de 100%, em vez dele copiar exatamente o movimento, a gente vai alterar essa força aqui para menos 100%. E é muito importante a gente fazer isso antes de ligar o target, porque a partir do momento que a gente vincula um alvo aqui, ele já aplica esse constraint e aí pode ter um comportamento diferente se a gente tentar mudar as propriedades depois. Então, com isso aqui feito, offset ligado e menos 100% de força, agora sim eu posso vir aqui e selecionar o quadrado vermelho como o meu alvo. E agora você vai notar que em vez dele imitar exatamente os movimentos que a gente faz no vermelho, ele vai imitar, só que ao contrário. Então, se eu mexer para a esquerda, você vai notar que o meu quadrado cinza vai lá para o outro lado. E isso vale para todas as direções, né? Por exemplo, se a gente mexer aqui, ó, você vai ver que ele está espelhando, né, o nosso movimento de forma invertida ali. E aí vamos voltar para cá. E isso, né, a gente pode ainda customizar. Então, vamos supor que a gente só quer copiar o X, né? Então, vou desligar o Y aqui, você vai ver que vai dar uma bugada. Ele vai lá para baixo, porque a posição aqui está 500, né? Mas vamos voltar ele para a posição 250. E agora você vai notar que agora não importa se a gente mexe para cima ou para baixo, só se a gente mexe para a esquerda ou para a direita. Isso aqui é bem útil, né? Que a gente consegue fazer, por exemplo, animar uma porta abrindo ou alguma coisa assim, né? Algum mecanismo, e a gente economiza muito keyframe aqui nessa brincadeira. Claro, imagina se isso aqui fosse uma ilustração bem mais complexa, não só dois quadradinhos, né? Lembrando que isso vale para todos os outros constraints. Então, se a gente vier aqui adicionar um constraint de escala, colocar a força menos 100% e ligar o nosso target ali no target vermelho. Agora, se a gente escalar esse aqui, o outro vai imitar o movimento, só que ao contrário. Então, se a gente diminui esse, aquele aumenta. Se a gente aumenta esse, aquele diminui. E da mesma forma, se a gente adicionar um constraint de rotação, colocar a força como menos 100% e ligar o nosso target, agora a gente está imitando a rotação, mas no sentido contrário. Esse aqui, então, é o básico do básico sobre força negativa e como você pode aplicar força negativa nos seus constraints. Eu encorajo você a experimentar depois desse vídeo aqui, tá? Porque a gente vai entrar num assunto um pouco mais denso, que é o que eu tava super empolgado pra gente entrar, que é o assunto de State Machine, a partir do próximo vídeo. Então, eu sei que você deve estar empolgado para chegar nessa parte também, mas te encorajo a brincar um pouco com tudo que você aprendeu até agora, criar umas animações usando constraints para você ir se familiarizando com isso, porque é no próximo episódio, né, no próximo capítulo dessa jornada aqui, é que a gente vai começar a misturar todos esses assuntos, introduzir ainda um assunto novo, que pode ser muita novidade para sua cabeça, dependendo, né, do seu background. Então te encorajo a treinar bastante agora, antes de entrar no episódio sobre State Machine, mas é lá que mora a parte mais interessante do Rive. Então te vejo lá. Marca esse vídeo aqui com gostei para marcar ele como visto aí na sua jornada do Café com Rive e eu te vejo no próximo. Valeu!